Os policiais zombaram da mulher grávida, mas não tinha ideia de quem era seu marido. Julgada e ridicularizada apenas por sua aparência ou condição, sem motivo algum. Agora, pense em ser arrastada para uma viatura policial, grávida, sem ter cometido nenhum crime. Parece absurdo, não é? Mas essa foi a realidade devastadora enfrentada por Camila, e o que aconteceu depois deixou todos de boca aberta, inclusive os próprios policiais que a prenderam. Neste vídeo você vai descobrir como essa mulher comum, que começou sendo humilhada em público, se transformou em um símbolo nacional de coragem e justiça. Você também verá por que muitas pessoas erram ao se calar diante de abusos, e como é possível virar o jogo mesmo nas situações mais desesperadoras. Fique até o final, porque essa história não só vai emocionar você, como também pode mudar a maneira como encara desafios e injustiças na sua própria vida. Era uma tarde quente de verão em São Paulo e o sol brilhava intensamente sobre as calçadas movimentadas. Camila, uma mulher grávida de 7 meses, caminhava com dificuldade, tentando equilibrar o peso da barriga e as sacolas que carregava. Suas roupas simples e o suor que escorria pelo rosto revelavam o esforço de quem lutava contra o calor e o cansaço. Enquanto avançava lentamente pela calçada, 2 policiais militares, sargentos Mauro e Ricardo, observavam-na de dentro da viatura estacionada. Os olhares maliciosos e as risadinhas entre eles indicavam que algo desagradável estava prestes a acontecer. Assim que Camila passou em frente ao veículo, os policiais abriram a porta e desceram, parando à sua frente. "Ei, senhora, você parece estar indo para uma festa, toda arrumada assim", zombou Mauro, apontando para as roupas simples e desgastadas da mulher. Ricardo riu alto, apoiando-se no capô do carro. Camila tentou ignorá-los e continuou andando, mas Mauro bloqueou seu caminho. "Tá com pressa, dona, ou tá fugindo de alguém?", perguntou dessa vez com um tom mais agressivo. Camila olhou nos olhos dele e respirou fundo, tentando manter a calma. "Por favor, me deixem passar. Estou apenas voltando para casa", disse Camila com a voz trêmula, mas firme. No entanto, sua tentativa de encerrar a interação foi recebida com mais gargalhadas. "Casa? Parece mais que você tá fugindo da cadeia", zombou Ricardo, arrancando novas risadas do parceiro. Sentindo as lágrimas ameaçarem rolar, Camila tentou mais uma vez manter a dignidade. "Vocês deveriam proteger as pessoas, não humilhá-las", respondeu, com os olhos brilhando de indignação. Os policiais, surpresos pela coragem da mulher, trocaram olhares e se aproximaram ainda mais. "Olha só, ela tem atitude. Talvez devêssemos ensiná-la a respeitar a autoridade", disse Mauro, apontando para as algemas penduradas em seu cinto. Camila sentiu o coração acelerar. Ela sabia que precisava se defender, mas também que estava em desvantagem. Respirou fundo mais uma vez e disse: "Vocês vão se arrepender disso. Eu tenho direitos e sei como exigi-los." A frase fez Mauro perder a paciência. Ele segurou o braço de Camila e a puxou bruscamente, arrancando um grito de dor. Ricardo, rindo, já tirava o rádio do bolso para informar sobre a suposta detenção. Camila, desesperada, tentava explicar que não havia feito nada de errado, mas os policiais pareciam se divertir com a situação. Foi nesse momento que a confusão começou a atrair olhares curiosos dos transeuntes, que começaram a gravar o incidente com seus celulares. Camila foi colocada à força dentro da viatura. Enquanto era levada para a delegacia, as lágrimas corriam por seu rosto, mas sua mente continuava determinada. Ela sabia que não podia se deixar intimidar e já pensava em como enfrentaria aquela situação absurda. Os policiais, por outro lado, pareciam satisfeitos com a humilhação imposta à mulher grávida. Ricardo fez questão de zombar ainda mais. "Será que o papai do bebê vai vir te buscar? Se é que tem um pai mesmo", disse ele, rindo. Ao chegarem à delegacia, Camila foi escoltada pelos corredores enquanto os policiais continuavam fazendo piadas. No entanto, o riso deles começou a desaparecer quando o capitão da unidade saiu de sua sala ao ouvir a confusão. O homem, um sujeito alto e de presença imponente, franziu a testa ao reconhecer a mulher. Era Fernando, seu marido, e o choque tomou conta de seu rosto. "Camila, o que aconteceu? Por que ela está algemada?", perguntou Fernando, em um tom que misturava incredulidade e fúria. Os policiais congelaram no lugar, incapazes de responder imediatamente. Mauro tentou se justificar. "Senhor, encontramos essa mulher em atitude suspeita, e ela desrespeitou a autoridade policial."
mas Fernando já tinha percebido a situação. Fernando se aproximou e retirou as algemas de Camila com as próprias mãos. Ele segurou o rosto da esposa, verificando se estava bem. Camila, me diz que você está bem. Esses idiotas te machucaram? Ela assentiu, ainda trêmula, mas segurou a mão dele com firmeza. Eu estou bem agora, mas isso não pode ficar assim. Voltando-se para os policiais, Fernando explodiu. Vocês prenderam minha esposa, grávida, sem motivo algum. Eu quero relatórios detalhados agora e espero que tenham uma justificativa melhor do que essas desculpas ridículas. Mauro e Ricardo começaram a gaguejar, percebendo que a situação havia fugido do controle. Eles tentaram transferir a culpa um para o outro, mas Fernando não queria mais desculpas. Fernando ordenou que Camila fosse levada imediatamente para uma sala reservada, onde pudesse descansar e receber água. Enquanto isso, ele voltou-se novamente para os policiais, seu olhar carregado de fúria e indignação. Vocês não só abusaram da autoridade que lhes foi dada, mas também humilharam e agrediram uma mulher grávida. Isso é inaceitável. Os dois sargentos tentaram argumentar, dizendo que haviam agido dentro do protocolo, mas Fernando não deixou barato. Protocolo? Que protocolo permite zombar e prender uma mulher inocente? Vocês acabaram de destruir suas carreiras por puro abuso de poder. Enquanto os policiais eram conduzidos para uma sala para prestar depoimento, Fernando se ajoelhou ao lado de Camila. Ela segurou sua mão com força, sentindo o apoio e o amor dele. Eu sabia que você me encontraria, disse ela com um tom emocionado, mas ainda assim determinado. Fernando enxugou as lágrimas dela e garantiu: eu vou lutar por você e por justiça. Isso não vai passar impune. O momento entre os dois fortaleceu Camila, que agora sentia mais coragem para enfrentar o que viria a seguir. Enquanto aguardavam os procedimentos, Camila começou a perceber a comoção nas redes sociais. Vários vídeos gravados pelos transeuntes haviam se espalhado rapidamente, denunciando o abuso sofrido por ela. Comentários indignados e mensagens de apoio inundaram os perfis da delegacia e até mesmo chegaram ao governador do estado. Fernando sabia que a situação já havia ultrapassado os limites da delegacia e que logo as autoridades superiores estariam envolvidas. Determinada a transformar a humilhação em força, Camila decidiu que não deixaria o caso se apagar. Eu quero denunciar isso publicamente, disse ela a Fernando. Quero ser a voz de todas as mulheres que passaram por situações assim e ficaram caladas. Fernando sorriu, orgulhoso da coragem da esposa. E eu estarei ao seu lado em cada passo. Enquanto os policiais aguardavam punições disciplinares, Camila já começava a traçar os primeiros planos para dar voz ao seu propósito maior. No dia seguinte ao incidente, a notícia já havia tomado conta das manchetes e das redes sociais. Vídeos gravados por testemunhas mostravam claramente os policiais zombando de Camila, abusando de sua autoridade e, por fim, prendendo-a sem motivo aparente. A indignação cresceu rapidamente com hashtags como o Justiça por Camila e a Abuso de Poder não ganhando força no Twitter e Instagram. Movimentos feministas e ativistas pelos direitos humanos começaram a se mobilizar, pedindo a demissão imediata dos envolvidos e mudanças no treinamento da polícia. Enquanto isso, Camila, que apesar do trauma, recusou-se a se esconder. Apoiada por Fernando e por advogados especialistas em direitos civis, ela deu sua primeira entrevista ao vivo em um programa de televisão. Emocionada, mas firme, ela contou detalhes sobre o abuso sofrido e reforçou a importância de denunciar esses casos. O que aconteceu comigo acontece todos os dias com pessoas anônimas, mas nem sempre há uma câmera para registrar. Estou aqui para ser a voz delas, declarou, arrancando aplausos do público presente no estúdio. A entrevista teve grande repercussão, aumentando a pressão sobre as autoridades para tomarem providências rápidas. O governador do estado fez um pronunciamento condenando o abuso e prometeu uma investigação rigorosa. O comando da Polícia Militar anunciou que os sargentos Mauro e Ricardo haviam sido afastados temporariamente enquanto as investigações seguiam. No entanto, para Camila, isso não era suficiente. Ela queria mais do que uma suspensão, queria justiça e mudanças concretas. Nos dias seguintes, Camila começou a ser reconhecida nas ruas. Mulheres que haviam passado por situações semelhantes paravam para abraçá-la e compartilhar suas histórias. Movida por essas experiências, ela decidiu criar um grupo de apoio às vítimas de abuso policial.
O grupo, inicialmente formado por poucas mulheres, logo cresceu e atraiu a atenção da imprensa. Entrevistas, reportagens e debates passaram a abordar a necessidade de reformar a segurança pública e treinar os policiais para lidar com situações de vulnerabilidade, com empatia e respeito. Enquanto liderava essas iniciativas, Camila também enfrentava ataques e críticas. Alguns tentaram descredibilizá-la, alegando que ela buscava apenas fama. Outros defenderam os policiais, dizendo que estavam apenas fazendo seu trabalho. Mas nada disso abalou a determinação de Camila. Quando se luta por algo justo, sempre haverá resistência. Isso só me dá mais forças para continuar, disse ela em um vídeo publicado em suas redes sociais, que rapidamente viralizou. O apoio público também trouxe aliados importantes. Advogados renomados se ofereceram para ajudar no caso sem cobrar honorários, e deputados se comprometeram a levar a discussão para o Congresso Nacional. Fernando, por sua vez, trabalhou nos bastidores, organizando documentos e levantando provas para fortalecer o processo judicial contra os policiais. Ele também pressionou os superiores na corporação para acelerar as investigações internas. Enquanto isso, Mauro e Ricardo começaram a sentir o peso das acusações. Suas imagens foram divulgadas na mídia e ambos passaram a ser hostilizados por vizinhos e até mesmo por outros colegas de trabalho. Tentaram justificar suas ações como um erro de julgamento, mas suas desculpas foram amplamente rejeitadas. A defesa deles argumentava que haviam agido por precaução, mas os vídeos desmentiam essa versão. Camila, por outro lado, manteve o foco na justiça. Ela participou de protestos pacíficos e discursou em eventos públicos, destacando como o abuso de poder afeta não só as vítimas, mas também suas famílias e comunidades. Eu estava grávida e fui tratada como criminosa. Quantas outras mulheres passam por isso todos os dias e são ignoradas? Perguntava ao público, recebendo aplausos emocionados. A pressão aumentou quando artistas e influenciadores começaram a apoiar a causa. Vídeos e campanhas online arrecadaram fundos para expandir o grupo de apoio liderado por Camila, e a história virou tema de debates em programas nacionais. Ao mesmo tempo, o Ministério Público abriu uma investigação formal contra os policiais e contra a própria delegacia, analisando denúncias anteriores de abusos semelhantes. Em meio a tudo isso, Camila ainda precisava lidar com a gravidez. Apesar do estresse, seu médico garantiu que o bebê estava saudável. Fernando tornou-se um pilar de apoio, participando de consultas e cuidando da casa enquanto Camila se dedicava à luta. A conexão entre eles ficou ainda mais forte, mostrando que mesmo em meio à adversidade, o amor e o companheirismo prevaleciam. A comunidade local também se mobilizou. Moradores organizaram eventos para arrecadar fundos e criar materiais informativos sobre direitos civis. Escolas começaram a convidar Camila para palestras sobre igualdade de gênero e respeito, ampliando ainda mais o impacto da sua mensagem. Ela se tornava pouco a pouco uma figura pública admirada e respeitada. Enquanto aguardava o desenrolar do processo judicial, Camila continuou pressionando as autoridades para promover reformas na polícia. Ela pediu a criação de programas de treinamento focados em empatia, respeito e combate ao preconceito. Algumas dessas ideias começaram a ser debatidas oficialmente na Assembleia Legislativa, mostrando que a voz de Camila já alcançava esferas mais altas do poder. Por fim, o impacto emocional e social do caso era inegável. Camila havia transformado um episódio humilhante em um movimento nacional por justiça e igualdade. Seu exemplo começou a inspirar outras mulheres a denunciarem abusos e exigirem respeito. Enquanto isso, Mauro e Ricardo enfrentavam o isolamento social e a iminência de uma condenação severa, o que servia de exemplo para outros policiais sobre as consequências do abuso de poder. Com o julgamento se aproximando, Camila sabia que ainda havia muito a ser feito, mas, naquele momento, ela se sentia mais forte do que nunca. Cercada pelo apoio da família, amigos e de milhares de pessoas que acreditavam em sua causa, ela estava pronta para a próxima etapa da batalha. O dia do julgamento finalmente chegou e o tribunal estava lotado. Jornalistas, ativistas e curiosos se aglomeravam na sala, ansiosos para acompanhar o caso que já havia mobilizado o país. Camila, sentada ao lado de Fernando e de seus advogados, manteve a postura firme, embora por dentro sentisse um misto de nervosismo e esperança.
O juiz entrou na sala e todos se levantaram. O silêncio que tomou conta do ambiente era carregado de expectativa. Os promotores começaram apresentando os vídeos gravados no dia do incidente. As imagens mostravam claramente os policiais zombando de Camila, ignorando seus pedidos por respeito e, finalmente, forçando-a a entrar na viatura. O áudio capturado pelos celulares destacava as ofensas e risadas dos policiais, deixando o público presente visivelmente incomodado. Alguns espectadores até soltaram murmúrios de indignação, mas foram rapidamente silenciados pelo juiz. Quando chegou a vez de Camila prestar depoimento, ela caminhou até o púlpito com passos decididos. Com a voz firme, relembrou cada detalhe do ocorrido, desde o momento em que foi abordada até a chegada à delegacia. Ela descreveu a humilhação que sentiu e a dor de ser tratada como criminosa quando só queria voltar para casa. Eu estava vulnerável, grávida e cansada, mas em vez de encontrar apoio, fui tratada com desprezo, declarou. Suas palavras emocionaram muitos na sala, inclusive o juiz, que fez questão de elogiá-la pela coragem. Os advogados de defesa tentaram argumentar que os policiais agiram por precaução e que houve um mal-entendido. No entanto, a promotoria desmantelou rapidamente essa narrativa, destacando que não havia qualquer prova de comportamento suspeito por parte de Camila. Além disso, os vídeos deixavam claro que a abordagem foi motivada por preconceito e abuso de poder, e não por preocupação com segurança. Fernando também foi chamado para testemunhar. Como capitão da polícia, ele ofereceu uma perspectiva única sobre o caso. Ele admitiu que a conduta dos colegas era indefensável e que medidas disciplinares rigorosas deveriam ser tomadas. Seu testemunho trouxe um peso adicional ao caso, pois deixou claro que nem mesmo dentro da corporação havia espaço para justificar tais atitudes. Ao longo do julgamento, diversas testemunhas foram chamadas para reforçar a acusação. Pessoas que presenciaram o incidente relataram como ficaram chocadas com o comportamento dos policiais. Alguns afirmaram que tentaram intervir, mas foram ignorados ou intimidados. Essa sequência de depoimentos consolidou ainda mais a imagem dos acusados como agentes abusivos e despreparados. A defesa, por outro lado, teve dificuldade em apresentar argumentos sólidos. Mauro e Ricardo, ao serem interrogados, demonstraram nervosismo e caíram em contradições várias vezes. Em um momento particularmente tenso, Mauro admitiu que estava apenas brincando com Camila, o que provocou um burburinho indignado no tribunal. Esse comentário foi visto como uma tentativa de minimizar os danos, mas acabou reforçando a falta de seriedade e empatia dos acusados. Durante os intervalos do julgamento, grupos de ativistas se reuniam na frente do fórum, segurando cartazes com frases como "Respeito não é brincadeira" e "Justiça para Camila". A presença constante da mídia ajudou a manter a pressão sobre as autoridades, garantindo que o caso permanecesse nos holofotes. O impacto emocional do julgamento também foi evidente em Camila. Em uma das pausas, ela foi vista abraçando Fernando e chorando discretamente. No entanto, em todas as aparições públicas, manteve-se determinada e confiante, reforçando seu papel como símbolo de resistência. Na fase final do julgamento, a promotoria pediu uma pena exemplar para os réus. Eles destacaram que a punição deveria servir como alerta para evitar que situações semelhantes acontecessem no futuro. Também solicitaram indenização por danos morais a Camila, argumentando que a humilhação sofrida por ela exigia reparação financeira significativa. A defesa, já sem muitas opções, pediu clemência, argumentando que os réus eram pais de família e tinham um histórico limpo antes do incidente. No entanto, essa tentativa de apelar para a emoção não foi suficiente para convencer o júri, que já havia sido impactado pelas provas contundentes apresentadas durante o julgamento. Após dias de depoimentos e debates intensos, o júri finalmente anunciou o veredito: culpados. Mauro e Ricardo foram condenados por abuso de autoridade, assédio moral e detenção ilegal. Além da perda definitiva dos cargos, receberam penas de prisão em regime semiaberto e foram obrigados a pagar indenização a Camila. A sentença foi recebida com aplausos no tribunal e comemorada do lado de fora por manifestantes e apoiadores. Camila sentiu um misto de alívio e gratidão ao ouvir o veredito.
Embora soubesse que nada poderia apagar o trauma vivido, sentia-se vitoriosa por ter transformado sua dor em uma causa capaz de impactar positivamente tantas vidas. Fernando a abraçou forte, dizendo: "Eu sempre soube que você era forte, mas agora o mundo inteiro também sabe." Nos dias seguintes, a decisão judicial continuou repercutindo. Políticos e ativistas usaram o caso como exemplo da necessidade de reformas na polícia e na legislação sobre abuso de autoridade. Camila foi convidada para palestras e entrevistas, consolidando sua imagem como ativista e líder social. Além disso, o grupo de apoio fundado por ela cresceu exponencialmente, recebendo denúncias de todo o país e ajudando vítimas a buscarem justiça. Camila passou a trabalhar em parceria com advogados e psicólogos voluntários, oferecendo suporte integral às vítimas de abuso. Sua luta ultrapassou as fronteiras do caso pessoal e se tornou um movimento nacional. Apesar do impacto positivo, Camila sabia que a batalha estava longe de acabar. Ela continuou defendendo mudanças na formação policial e políticas públicas para combater o abuso de poder. Sua campanha ganhou força na mídia e no Congresso, resultando na criação de novas diretrizes para a conduta policial e protocolos mais rígidos para abordagens em situações vulneráveis. Enquanto sua luta avançava, Camila também dedicava tempo à família. O nascimento de sua filha trouxe um novo significado à sua vida e à sua causa. Ela via na criança um símbolo de esperança e transformação, lembrando-se diariamente do motivo pelo qual havia começado essa jornada. Após a vitória no tribunal, Camila tornou-se um símbolo nacional de resistência contra o abuso de poder. Sua história ecoou em todas as regiões do Brasil, inspirando pessoas a denunciarem situações semelhantes e a exigirem respeito e igualdade. Em entrevistas para jornais e programas de televisão, Camila reforçava a importância de enfrentar o medo e buscar justiça. Ninguém deve ser humilhado ou intimidado por quem deveria protegê-lo. Todos nós temos voz e é hora de usá-la, disse ela em um discurso emocionante durante uma manifestação na Avenida Paulista. Com o apoio crescente da sociedade, Camila ampliou seu projeto social. Ela criou uma ONG chamada Vozes Fortes, dedicada a fornecer apoio jurídico, psicológico e social para vítimas de abuso policial. A organização rapidamente ganhou força e começou a operar em várias cidades do Brasil. Empresas e celebridades fizeram doações, ajudando Camila a financiar campanhas de conscientização e treinamentos para capacitar policiais a lidarem com situações delicadas de forma ética e humanizada. A maternidade também trouxe um novo propósito para Camila. O nascimento de sua filha, Sofia, foi um momento de celebração e renovação. Enquanto segurava o bebê nos braços, ela prometeu continuar lutando para construir um mundo mais seguro e respeitoso para todas as crianças. Fernando, agora promovido a comandante, apoiava integralmente os projetos da esposa e trabalhava dentro da corporação para implementar mudanças internas. Sua postura ajudou a recuperar a credibilidade da polícia em meio à repercussão do caso. O impacto social do trabalho de Camila foi tão grande que ela começou a ser convidada para palestrar em universidades e eventos internacionais. Sua luta atravessou fronteiras e chegou até fóruns sobre direitos humanos organizados pela ONU. Lá, ela compartilhou sua história e mostrou como a dor pode ser transformada em ação, inspirando outros países a olharem mais de perto para as práticas de suas forças de segurança. No Brasil, o caso de Camila levou à criação de novas políticas públicas voltadas à humanização do atendimento policial. Cursos obrigatórios sobre direitos humanos foram incorporados à formação de agentes de segurança e uma lei inspirada em sua trajetória, apelidada de Lei Camila, foi sancionada para endurecer punições contra abusos de autoridade, especialmente contra mulheres grávidas, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Apesar das conquistas, Camila sabia que sua missão não terminaria ali. Ela continuou liderando campanhas e projetos sociais, garantindo que a luta por justiça e igualdade permanecesse ativa. "Não se trata apenas de mim ou da minha história", ela costumava dizer. "Trata-se de todas as pessoas que, como eu, foram silenciadas. É para elas que eu luto." Suas palavras se tornaram um lema repetido em protestos e reuniões comunitárias. Anos depois, Camila olhava para trás com orgulho. Sua filha crescia em um mundo um pouco mais justo, e ela sabia que havia contribuído para essa transformação.
Sentada na varanda de casa, com Sofia brincando no quintal, Camila sorria. Ela havia enfrentado o medo, desafiado a injustiça e vencido. Mais do que isso, havia inspirado milhares de pessoas a acreditarem que a mudança é possível quando se tem coragem para lutar. Essa história nos mostra como a coragem e a determinação podem transformar até as situações mais difíceis em oportunidades para a mudança. Quantas vezes você já viu algo errado e escolheu ignorar por medo ou insegurança? Agora é o momento de refletir sobre suas atitudes e decidir se você continuará sendo apenas um espectador ou se tomará as rédeas para lutar por justiça e respeito. Pequenas ações podem gerar grandes transformações, mas é preciso dar o primeiro passo. Você está disposto a ser essa mudança? Se essa história te inspirou, não deixe de se aprofundar em mais narrativas que podem tocar o seu coração e despertar novas ideias. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e continue acompanhando conteúdos que vão te emocionar e motivar. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e descubra outras histórias incríveis que podem transformar sua visão de mundo.